No segundo vídeo desta série que fala sobre os 12 deuses do Olimpo, vamos aprender um pouco mais sobre Poseidon, o deus dos oceanos, e Atena, a deusa da sabedoria. Esse é o canal Mundo de Mitos. Vem viajar na história. Poseidon. Poseidon era um deus importante na religiosidade da Grécia Antiga. Os gregos acreditavam que ele era o deus dos mares, dos rios e a divindade responsável por catástrofes como os terremotos e as enchentes. Era filho de Cronos e Reia. Ele foi resgatado por Zeus e por isso lutou junto dele e de seus outros irmãos contra os titãs. Na mitologia grega, Poseidon ficou marcado por ser um deus implacável, que perseguia seus inimigos. Era considerado poderoso e capaz de destruir aqueles que o incomodavam. Uma menção muito simbólica da ação sabotadora desse deus é o relato encontrado na Odisseia. Esse poema épico, escrito por Homero, fala da saga de Odisseu, soldado grego que lutou na guerra de Troia, para retornar à sua casa, na ilha de Ítaca. O retorno de Odisseu, que levaria um tempo curto, se estendeu por 10 anos, pois durante todo esse tempo, Poseidon perseguiu Odisseu para impedir que ele chegasse à sua ilha. O ódio de Poseidon por Odisseu foi motivado pelo fato de que o soldado teria cegado Polifemo, rei dos Ciclopes e um dos filhos do deus. No fim, Odisseu retornou a Ítaca, mas só conseguiu porque obteve ajuda de Zeus. Poseidon era bastante respeitado pelos gregos, que construíram templos e santuários em sua homenagem. A associação de Poseidon com o mar, principalmente, com as tempestades fez com que ele fosse considerado o deus patrono dos marinheiros na Grécia. Os navegantes rezavam a Poseidon para obter viagens tranquilas e sacrificavam cavalos ao deus, afogando os animais, pois associavam os cavalos a Poseidon, considerado o deus que criou esses animais. Segundo a mitologia, ele criou os cavalos a partir da espuma do mar e presenteou os homens com eles. Também acreditavam que o ato de cavalgar e a utilização de carruagem foram introduzidos entre os humanos pelo próprio Poseidon. Assim, os gregos o consideravam um deus domador de cavalos e o responsável por sua reprodução. Origem de Poseidon. Os historiadores afirmam que existem evidências do culto a Poseidon antes da formação do povo grego. No período micênico, já existiam inscrições em Linear B, escrita utilizada pelos micênicos, que mencionam esse deus. Especula-se que o auge do culto a Poseidon entre os micênicos tenha se estendido entre os séculos XV e XII a.C. Acredita-se que a figura de Poseidon tenha se originado como resultado de uma mistura de elementos da religiosidade pré-grega com a de povos indo-europeus. Essa divindade acabou permanecendo na cultura religiosa da Grécia e se tornou uma das mais importantes dos gregos antigos. Na Titanomaquia, guerra iniciada após Zeus resgatar seus irmãos do ventre de seu pai, Cronos, Poseidon teve papel importante e os novos deuses venceram a guerra, aprisionando os titãs no Tártaro. Entre os 6 irmãos, Poseidon só era mais velho que Zeus. Tinha inveja do irmão mais novo, que ficou com o título de Deus dos Deuses. Existem inúmeras menções a Poseidon na mitologia grega, além dos relatos feitos por Homero, como o papel deste deus na Guerra de Troia, e sua atuação para perseguir Odisseu depois que esse conflito se encerrou. Um mito muito conhecido é o que narra a disputa de Poseidon e Atena para saber quem seria o deus patrono da cidade de Atenas. Nesse mito, Poseidon e Atena desejavam ser patronos de Atenas, e cada um ofereceu algo para os atenienses, sendo que Poseidon ofereceu um cavalo e uma fonte de água salgada. Atena, por sua vez, ofereceu uma oliveira, convencendo os atenienses a escolhê-la.
Apesar disso, Poseidon ainda era um deus respeitado pelos atenienses, que faziam questão de celebrar um festival para ele. Poseidon foi casado com uma ninfa chamada Anfítrite. Teve Tritão e Simopoleia como filhos nascidos de seu casamento. Poseidon, assim como diversos deuses gregos, teve muitos casos e filhos fora de seu casamento. Na religiosidade grega, Poseidon era um deus muito popular em diversas regiões, como Rhodes, Pilos, Poseidônia, Atenas, entre outras. Como mencionado, era muito admirado entre marinheiros e pescadores, e isso fazia com que ele fosse um deus particularmente popular em cidades litorâneas. Um festival célebre que prestava homenagem a Poseidon eram os Jogos Istmicos, realizados na região do Istmo, em Corinto. Nesses jogos, realizavam-se corridas de cavalos e de carruagens. Acredita-se que a reverência a Poseidon nesses jogos tem relação com a associação ao comércio marítimo que Poseidon possuía na cidade de Corinto. Uma última curiosidade sobre Poseidon é que a maioria de seus filhos são monstros ou ligados à maldade, como o ciclope Polifemo, os gigantes Órion, Oto e Efialtes. Um desses filhos é o cavalo alado conhecido como Pégaso, fruto do ato sexual entre o deus e uma jovem donzela chamada Medusa. Como o ato aconteceu no interior do templo de Atena, a deusa da sabedoria puniu Medusa, transformando a jovem num monstro com serpentes no lugar dos fios de cabelo e que transformava quem a olhasse nos olhos em pedra. Não sem propósito, Atena foi citada novamente, pois é sobre a deusa da sabedoria que falaremos agora. Atena. Atena era uma divindade grega, uma das deusas que habitavam o Monte Olimpo e um dos principais deuses do panteão grego. Ela era considerada a deusa da sabedoria, das habilidades e dos ofícios, e também da guerra defensiva ou estratégica, sendo caracterizada sempre com uma armadura. Era protetora dos heróis, arquitetos, poetas e filósofos. Era reconhecida também como padroeira da tecelagem, sendo ela mesma considerada uma grande tecelã. Uma passagem da mitologia grega narra uma ocasião em que as habilidades da deusa foram desafiadas por uma jovem mortal. Esse desafio partiu de uma tecelã chamada Aracne. Atena tentou convencer Aracne a não desafiá-la, mas a vaidade da jovem fez com que ela mantivesse o desafio. Atena não gostou nem um pouco de ser desafiada, e durante o desafio, ela destruiu uma peça produzida pela mortal, o que envergonhou a jovem e fez com que ela tentasse se enforcar. Atena não permitiu que isso acontecesse, resgatando Aracne e a transformando em uma aranha. Outra passagem importante sobre os castigos que Atena impunha aos humanos é aquela citada no final do nosso relato sobre Poseidon, em relação a Medusa. Atena era filha de Zeus. Na mitologia grega, existem duas versões para narrar o nascimento de Atena. Uma das versões fala que Atena era filha de Zeus com sua primeira esposa Metis, deusa da saúde e da prudência. Depois que Metis engravidou, Gaia, personificação da terra, teria avisado Zeus que seu filho poderia se voltar contra ele. Isso perturbou Zeus, pois ele tinha feito isso contra seu pai, Cronos. Assim, Zeus decidiu enganar Metis e a engoliu por inteiro, mas a deusa conseguiu dar à luz dentro de Zeus. Atena teria nascido ao sair da cabeça de seu pai já em sua forma adulta e munida de sua armadura e armas. Outra versão apresenta a deusa como filha exclusivamente de Zeus. Fala-se que antes do nascimento de Atena, Zeus teria sentido dores de cabeça terríveis, o que fez com que Hefesto, deus da metalurgia, abrisse a cabeça do deus supremo com um machado. Atena teria nascido depois disso. Desse modo, em ambas as versões, Atena nasceu da cabeça de Zeus. Diversos mitos gregos narram suas histórias. Essa deusa ficou marcada pela sua atuação relevante na Guerra de Troia, de acordo com o poema épico denominado Ilíada, escrito por Homero. Nessa guerra, Atena foi aliada dos aqueus, portanto inimiga dos troianos. Ela protegeu principalmente Aquiles, um dos heróis que lutaram nesse conflito. A ideia do cavalo de madeira, conhecido popularmente como cavalo de Troia, teria sido uma inspiração que Atena obteve de Odisseu, outro importante personagem dessa batalha. A deusa também auxiliou outros heróis, como Heracles durante os seus 12 trabalhos, e Perseu, durante sua missão para matar Medusa.
A deusa Atena tinha forte relação com a cidade de Atenas, como o próprio nome já sugere. Ela também era deusa padroeira de toda a Ática, região onde ficava a cidade de Atenas, sendo também importante para as cidades de outras localidades da Grécia Antiga, como Lárice e Esparta. No século VIII a.C., foram realizadas as primeiras menções escritas dessa deusa. Nesse período, o culto a ela já era bem estabelecido em toda a Grécia. Existiam vários templos construídos em homenagem à deusa, sendo o mais conhecido deles o Pártenon, localizado em Atenas e construído no século V a.C. Ademais, no interior do Pártenon havia uma estátua de 12 metros de altura feita em sua homenagem, construída com marfim e possuindo partes de ouro. O construtor dessa estátua foi um escultor chamado Fídias. Por fim, vale citar que uma série de festivais religiosos em celebração a Atena eram realizados por toda a Grécia Antiga. Algumas curiosidades sobre Atena. Era conhecida como Minerva pelos povos romanos. Foi cultuada na África, Índia e colônias da Ásia. Era uma das grandes inspirações dos escultores e pintores mundo afora. O seu animal favorito, a coruja, tornou-se a representação da sabedoria. A deusa grega Atena é retratada como uma mulher forte, imponente e de olhar corajoso. No corpo carrega uma lança, capacete e o escudo presenteado pelo irmão Perseu. A ferramenta tem cravado a imagem da cabeça de Medusa. A lança em um dos lados das mãos representa o poder das estratégias diante das vitórias. Como manteve a posição de seriedade, responsabilidade e não se deixou mover por paixões, as suas estátuas estão sempre cobertas. Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta e compartilha para que ele chegue a mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber mais vídeos. No próximo vídeo, o terceiro da série, você saberá mais sobre os gêmeos Apolo e Ártemis. Um abraço do Paulo, e até a próxima.